Evangelho de Mateus, capítulo 25, os versículos 14 a 30. Então a mensagem é o que estamos fazendo com os tesouros que Deus nos deu. E ela está na parábola dos talentos, o texto base dela, uma parábola conhecida por nós. E eu queria fazer uma leitura desse texto, a partir do versículo 14. Todo mundo abriu? Quem abriu, diga amém. Bênção, todos abriram. Então vamos ler. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua o que, gente? Capacidade. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2 talentos. Versículo 18. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Existe uma frase aqui na epígrafe do seu estudo, de Rick Warren, que diz: você é um administrador dos dons que Deus lhe deu. Talvez eles sejam grandes ou pequenos aos seus olhos, mas eles são importantes para Deus. Independentemente do quão você ache pequeno ou você ache grande. Na verdade, existe uma parábola muito semelhante à parábola dos talentos, é a parábola das minas, das 10 minas. E a diferença dessa parábola é porque Deus dá aos seus servos a mesma quantidade de talentos, de dons, né? E a diferença é que uns trabalham mais, outros trabalham menos. No final, o que vai acontecer, gente, é que não importa a quantidade de talentos que você tem. O que importa é o esforço que nós fazemos para multiplicar os talentos que Deus nos dá. Então, não importa se você tem 5, 2, 1 ou 10. O que importa é o que nós temos feito com os dons e com os talentos que Deus tem nos dado. Então, como introdução, a gente sabe que essa é a terceira mensagem da série Descobrindo Tesouros Ocultos. Na primeira mensagem, a gente estudou 2 Coríntios 4, né? Em 2 Coríntios 4, onde fala sobre o vaso de barro, né? Paulo vai dizer que nós somos como vasos de barro e dentro desses vasos de barro existe um tesouro. Então, diferentemente do que a gente pensa, de que nós somos o tesouro, na verdade a Bíblia vai dizer que nós somos vasos de barro. Mas dentro de nós existe um tesouro, e esse tesouro é quem, gente? Esse tesouro é Jesus Cristo. Então, a partir do momento que encontramos a Cristo, continuamos sendo vasos de barro, mas somos vasos de barro com um grande tesouro dentro de nós. Essa foi a primeira mensagem. Agora que nós entendemos que temos um grande tesouro, a gente precisa entender a segunda mensagem. A segunda mensagem é que
a carne vai militar contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque apesar de que dentro de nós existe um tesouro, que é Jesus, por fora a gente ainda tem uma carne que é barro. Então a gente tende a querer servir a dois senhores. Então a carne me faz servir ao dinheiro, aos tesouros desse mundo. E o espírito me faz querer servir a Deus. E aí a gente entendeu que precisa tomar como prioridade as coisas do Senhor na nossa vida. Hoje o que a gente vai entender é, a partir do momento que eu entendo que eu tenho um tesouro dentro de mim e que eu preciso servir ao Senhor desse tesouro, o que é que eu tenho feito com os tesouros que o Senhor tem me dado? Você pode preencher aí o que a gente vai estudar hoje. Hoje estudaremos acerca dos propósitos de Deus para o bom uso dos tesouros que Ele generosamente nos entregou para administrar. Aprendemos, sobretudo, que os dons que o Senhor nos deu devem ser usados para servir aos outros. Preencha aí. Os dons que o Senhor nos deu devem ser usados para servir aos outros e não a nós mesmos. Servir aos outros e não a nós mesmos. E que Ele deu às outras pessoas... dons muito especiais para que elas nos sirvam. Deus deu dons para a sua igreja, para que você possa servir unicamente às outras pessoas. E Deus deu dons às outras pessoas para que elas possam servir a você. Então vamos entender primeiro o contexto. Todo mundo está com Mateus 25 aberto? Vamos ver Mateus 24. Do Evangelho segundo Mateus, os discípulos perguntam ao Senhor Jesus sobre o dia da sua segunda vinda. Coloque aí, pergunta sobre o dia da sua segunda vinda e sobre o fim dos tempos. Jesus responde então com uma descrição muito forte acerca do que acontecerá naquele dia, enfatizando a necessidade de estarmos preparados para a sua volta. Vamos ver aí no capítulo 24, né? Então, os discípulos perguntam, dize-nos quando acontecerão essas coisas, né? As últimas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Olha, a gente se pergunta tanto isso, né? Versículo 4, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. A gente tem vivido isso, gente? Sim ou não? Sim. Mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. A gente tem vivido isso, gente? Sim. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Temos vivido isso? Sim. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Existem cristãos sendo perseguidos no mundo? Sim. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O evangelho já está sendo pregado em todos os cantos do mundo. Com a internet, a gente imagina que isso foi potencializado muito. E aí, normalmente, quando as pessoas perguntam, Tiago, a gente está perto do fim? Aí eu uso o pensamento de Gruden. Gruden ele vai dizer o seguinte, a Bíblia diz que haverá guerras. A gente tem vivido momento de guerras? Sim. Então, mas a gente tem vivido um momento de guerras assim mundiais e tudo. Então, a gente pensa, é improvável que a gente já esteja vivendo o fim dos tempos, mas é possível. A Bíblia fala que filho vai matar pai, pai vai matar filho. A gente vive isso, né? A Bíblia vai falar de grandes terremotos e a gente tem vivido isso. No fim, a gente tem vivido muito dessas coisas que falam em Mateus 24. Então, o que a gente sempre diz é que eu não posso afirmar que a gente já está vivendo o fim dos tempos. É improvável que a gente já esteja vivendo o fim dos tempos, mas é bem possível. É possível.
É possível porque as descrições que são dadas aqui no Evangelho, a gente tem vivido. E se você for ler o versículo 43 do versículo 24, ele diz: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E é por isso que, no nosso contexto aqui, vai se falar um pouco sobre isso. Vamos ler. No capítulo 25, Jesus dá continuidade ao assunto, advertindo os seus discípulos acerca da preparação necessária para o dia de sua volta. Ele expõe 3 poderosas parábolas, deixando claro que resultados das histórias contadas são semelhantes àquilo que acontecerá na sua segunda vinda. Dessas 3 parábolas, passamos agora a estudar aquela que fala sobre os tesouros que o Senhor nos entrega e os propósitos que Ele deseja que alcancemos com cada um deles. Importante perceber que essa parábola está conectada com a que antecede e com a sua sucessora, ou seja, está ligada diretamente às nossas atitudes de preparação para a vinda do reino dos céus. Coloca aí, preparação para a vinda do reino dos céus e as nossas atitudes em relação ao uso dos nossos dons. Gente, a parábola que vem antes da parábola que nós lemos é a parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 não foram prudentes, porque não tinham o azeite necessário para que a chama continuasse acesa. E a gente entende que essa chama, esse azeite é o Espírito Santo. Elas não estavam preparadas, elas não estavam usando os dons do Espírito Santo, ou em outra interpretação é porque elas realmente nem tinham o Espírito Santo, né? Mas na frente a gente vai ver como Deus faz separação. No versículo 31, ele faz separação. No versículo 32 ele diz: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Aí olha o que ele diz no versículo 33, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, as ovelhas: venham, benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupa, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Gente, esse texto, o texto que nós vamos ler, é um texto que fala unicamente da preparação que nós precisamos ter para a vinda do Senhor. A vinda do Senhor ela é iminente, a vinda do Senhor ela vai acontecer, e Jesus falou sobre isso várias vezes. E nós precisamos entender que Jesus sim virá. E quando Jesus virá, Ele levará a sua noiva, Ele levará a sua noiva preparada para isso. Ele levará a sua noiva para o grande dia de prestação de contas, onde Ele vai olhar para a gente e vai dizer: e aí, meu servo, o que é que você me tem? O que é que você tem para mim? O que é que você preparou? O que é que você investiu? O que é que você fez? Mostre-me as suas obras pela sua fé. E aí a grande pergunta é: nós estamos preparados para isso, gente? Nós estamos nos preparando para isso? Nós acordamos de manhã e pensamos: Deus, o que falta para eu agradar mais a Ti? Deus, o que eu preciso fazer mais para agradar a Ti? Porque as pessoas estão se matando, porque as pessoas estão destruindo umas às outras, porque guerras acontecem, porque pai mata filho, porque violência existe, enfim, quantas coisas têm acontecido. A gente tem vivido, gente, em um mundo de caos. Caos em todos os aspectos. E a grande pergunta é: estamos nos preparando? O que estamos fazendo em relação a isso? O fato é que a nossa parábola diz o seguinte: Jesus é o homem que saiu em uma longa jornada. Com certeza a sua jornada à casa do Pai, onde prepara morada para nós, conforme João 14. E que voltará em tempos incertos, né? Improváveis, mas possíveis, né? Nós somos os servos, anote aí, nós somos os servos que ficaram responsáveis por cuidar dos seus bens. A questão é: o que estamos fazendo com eles? Nós somos os servos que ficaram responsáveis por cuidar dos seus bens. A questão é: o que estamos fazendo com eles? Vamos ver o versículo 14 e 15? Vamos ler novamente o versículo 14 e 15.
E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Gente, esse talento, na verdade, talento é uma unidade de medida monetária. E nós pegamos emprestado esse termo talento para falar sobre dons, sobre habilidades inatas que desenvolvemos na nossa vida. Na verdade, talento era uma quantidade de 35 quilos de prata. Então, talento é uma quantidade enorme de dinheiro. Para você ter uma noção, isso era o equivalente a 6.000 denários. Um denário é um salário mínimo. E a Bíblia fala de um senhor que chega e faz, olha, vou te dar todos os meus bens. Vou fazer uma viagem, vou te dar todos os meus bens, e vou sair. E aí você fica com os meus bens e você administra esses bens. E aí ele entregou a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. O que significa essa metáfora, gente? Essa metáfora é o momento onde Jesus Cristo fica aqui conosco, passa um momento conosco, um momento da sua vinda, cumpre a sua missão, sobe aos céus, mas ele diz, eu enviarei o Espírito. E cada um de nós que encontramos a Jesus Cristo como Senhor, nós temos o Espírito de Deus. Então, cada um de nós, nesse momento que Jesus foi, mas disse que voltaria, que é a segunda vinda, entendeu? Jesus foi, enviou o Espírito Santo, mas disse que viria uma outra vez. E aí Jesus vai voltar e vai dizer, e aí, o que é que você fez com os seus 5 dons do Espírito que eu deixei com você? E aí depois, Jesus vai voltar e vai dizer, e aí, meu irmão, o que é que você fez com aquele um dom que o Espírito Santo te deu, que eu enviei para você, aquele talento que eu te dei, o que é que você fez com isso? A metáfora, a ideia é essa. No ponto A, Jesus estará ausente por um tempo. Nesse período, ele requer que o seu povo faça mais do que esperar. Ele quer que o seu povo faça mais do que esperar. Ele nos confia a tarefa de cuidar do seu tesouro. Ele nos confia a tarefa de cuidar do seu tesouro. Cuidar do seu tesouro. Isso é tão interessante, gente, que a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem de Deus. Então, a função da igreja é refletir a Deus. A função da igreja é que as pessoas olhem para nós e digam, eu consigo ver um Deus na vida dessa pessoa. Isso é tão importante que quando Paulo perseguia a igreja, não sei se você se lembra desse texto, Paulo ia lá matar pessoas, matar cristãos, e aí ele cai com a luz que lhe aparece, e aí Jesus diz, Paulo, por que você me persegue? Entendeu? Por que você me persegue? Então Paulo poderia ter dito, não, Jesus, eu não estou perseguindo você, eu estou perseguindo cristãos. E Jesus vai dizer, sim, mas quando você persegue cristãos, você me persegue. Porque nós somos a representação de Cristo na terra. Nós somos os sacerdotes de Deus nessa terra. Nós somos a nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real. Nós somos as pessoas que vamos falar de Jesus para a terra, para esse mundo. Então, quando Jesus sobe aos céus e manda o Espírito Santo de Deus sobre nós, a questão teológica que está aqui é que nós recebemos os tesouros de Deus dentro de nós. A partir do momento que nós somos vasos de barro, mas com um grande tesouro dentro de nós, é porque nós temos a possibilidade de pegar esse tesouro que Deus nos deu, que Cristo enviou para nós, e a possibilidade de multiplicar esses tesouros. Por isso que essa parábola, gente, ela se aplica completamente à nossa vida. Nós somos esses servos que receberam os talentos do Senhor. Vamos virar a folhinha? Segundo ponto. Deus nos deu, anote aí, dons espirituais. Deus nos deu dons espirituais, talentos especiais e experiências práticas para que possamos cuidar do seu projeto de salvação da humanidade. Deus nos deu dons espirituais, o dom de servir, né? O dom da profecia, o dom de línguas, o dom, sabe, da hospitalidade. Sabe, quantos e quantos dons Deus nos deu? Deus nos deu talentos especiais. Talvez o talento de tocar, talvez o talento de falar, talvez o talento de liderar. Deus nos deu também experiências práticas, e isso, gente, é muito importante. Não despreze a experiência, não despreze situações que você viveu em sua vida.
Porque essas experiências de vida que você viveu, elas podem abençoar muitas pessoas. Não despreze esses tesouros. A cada um de nós, o Senhor entregou uma responsabilidade proporcional às nossas capacidades. Anote aí. A cada um de nós, o Senhor entregou uma responsabilidade proporcional às nossas capacidades. Ele não espera que façamos nada além do que podemos. Trata-se de um chamado para que saiamos da zona de conforto e avancemos contra as portas do inferno. Essa semana meu carro quebrou, né? Bichinho, meu carrinho quebrou. E estava bem engraçado, porque para eu poder andar com ele não estava funcionando o limpador. É limpador que chama, é? Aquele negocinho lá da frente. E não estava ligando o farol. Isso é muito bom num período de chuva desse, né? Então eu tinha que sair com a cabeça de fora, tomando chuva na cabeça e olhando. No dia que ele quebrou foi horrível. E aí eu estava desesperado, porque eu não conheço ninguém aqui. Eu sou de Patos, né? Então eu não conheço a oficina, não conheço. Em Patos eu conheço tudo isso. Aqui não conheço ninguém, então fiquei meio preocupado. Aí disse, rapaz, tem algum irmão aí daqui da Cidade Viva que trabalha com isso? E conheci um irmão, né? Um irmão aqui da igreja que trabalha. Então eu fui lá na oficina dele. E, gente, foi muito bom, né? Foi muito bom porque, primeiro, é aquela certeza que você está fazendo alguém com um servo de Deus. Então, sabe, aquela segurança que você tem de que é um homem que serve ao Senhor. Quando eu cheguei lá, na TV principal, já tinha uma pregação do pastor Sérgio passando. Aí cheguei, sentei, quando eu sentei ele começou a dizer, e aí meu irmão, conta as bênçãos do Senhor, o que é que Deus tem feito em sua vida? Aí eu sentei e tal, aí o cara desandou a contar o testemunho dele, começou a pregar para mim, sabe, dizendo, olha, Deus fez isso, e Deus vai fazer na sua vida também, sabe que Deus te abençoe. Olha, Tiago, eu estou aqui servindo ao Senhor, você está vendo aqui esse monte de carro entrando e tal, a gente conserta, o cliente chega aqui, quando ele senta nessa cadeira, cheio de pôster atrás, assim, com versículos, sabe? Aí eu já começo a ler esses versículos para ele, eu já dou uma Bíblia falada para ele, que eu comprei 50 no domingo na Domus, que aquele irmão vendeu aqueles CDs de Bíblia falada, ele comprou uns 50, 100, e começou a dar para os clientes, sabe? Olha, Tiago, eu não sei muito da Bíblia não sei pregar muito não, mas olha, sentou nessa cadeira, eu falo de Jesus. Sentou nessa cadeira, eu conto meu testemunho. Sentou nessa cadeira, eu começo a dizer o que é que Deus fez em minha vida, o que é que Deus faz em minha vida. Sabe, gente, eu achei isso lindo demais. Eu achei isso uma bênção. Porque, sabe, talvez Deus não deu grandes talentos de oratória para ele pregar para multidões. Né? Talvez, eu nem sei. Né? Talvez ele não deu tantos talentos para esse irmão cantar, como Deus deu para mim, por exemplo. Foi? Vocês estão rindo por quê? Vocês nunca me viram cantar? Vem cá, Cleiton. É maior aí. Sabe, talvez Deus não tenha dado tantos talentos para ele, mas Deus deu alguns talentos a ele. Deus, quando resgatou aquela vida, ele fez, toma meu filho, toma esses talentos. Agora, se é meio talento, 1 talento, 1000 talentos, use. E eu vi, gente, um irmão na sua mais pura simplicidade servindo ao Senhor além do seu trabalho. Às vezes a gente erra muito ao pensar um ministério muito voltado para dentro da igreja. E isso é uma bênção. Né? A gente tem aí ministérios valiosíssimos, Anjos da Noite, Criança Viva, Sorriso Aberto, Ministério de Teatro, quantos e quantos ministérios. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente precisa exercer o nosso mandato cultural no nosso trabalho. E a gente tem grandes possibilidades, gente, de plantar sementes ali onde a gente vive, quer seja como professor. Eu lembro que, quando eu ensinava na universidade, antes de vir trabalhar na escola, eu estou um tempo sem ensinar na universidade, mas enquanto eu ensinava, eu uso esses 2 anéis, né? E aí, eu comecei a usar mais isso porque eu comecei a dar aula, porque todo aluno perguntava, professor, danado esse anel preto. Aí eu fazia, no último dia de aula eu digo. Aí eles ficaram numa curiosidade, gente, numa curiosidade assim. Vai, professor, diz que anel é esse? Eu falei, rapaz, vocês nem imaginam o que é esse anel. Vocês estão por fora do que é esse anel. Eles faziam o quê? Como é o nome daquilo? É maçonaria, é? Aí eu fazia, não, rapaz, o senhor é o quê? O senhor é jesuíta? Eu falei, rapaz, nem imagina. Tu tá por fora.
Aí era aquela coisa, mas professor diz eu no último dia de aula. Aí eu sustentava aí 6 meses, né? O último dia de aula, gente, era o último dia de aula mais cheio. Que ia todo mundo só para saber o que danado eram esses 2 anéis, né? Um eles já sabiam. Aí eu começava dizendo, gente, eu quero dizer que eu não tenho 2 anéis, eu tenho 3 alianças. A primeira aliança vocês não viram, é porque está no meu coração, que é uma aliança que eu fiz com Jesus Cristo. A segunda aliança é uma aliança que eu fiz com minha esposa. Né? E essa aliança aqui é uma aliança que eu fiz com os pobres, porque nós devemos amar os pobres. E você que faz direito, nas suas mãos existe a possibilidade de trabalhar com a justiça e tal, tal, tal. Aí todo mundo começava a chorar, aí eu fazia o apelo. Aí eu dava uma bibliazinha para eles, ou distribuía alguns versículos em papéis, textos que eu fazia, enfim. Sabe, e eu via ali, gente, algo que eu achava às vezes mais precioso até do que estar aqui. Não por nada, mas é porque é muito bom quando você pega uma multidão de pessoas que não conhecem a Jesus e você faz essas pessoas se ajoelharem aceitando a Ele. Na verdade, não existe algo mais valioso, não tem como fazer um juízo de valor sobre isso. Mas o que tem é que é muito bom quando a gente, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, sabe, a gente começa a viver dessa forma. Hoje, meu sobrinho nasceu, eu sou tio, né? Ou seja, estou ficando velho e vou morrer. Brincadeira, gente, mas deu uma sensação que eu estou velho, viu? Hoje eu botei ele no braço, fiz ele arrotar, né? Foi lindo, gofou. E eu lembro que minha família estava toda no quarto, sabe? E eu cheguei lá como um tio, né? Como um tio, naquele berço, eu botei a mão sobre ele e comecei a orar, sabe? Deus abençoa. E usei meu dom de interceder. Sabe, olha quantos dons a gente tem, que pode usar lá fora na sua casa, sabe? Seu filho saiu de casa, minha mãe tinha isso. Antes de eu sair de casa, que eu não era cristão, eu saía de casa, minha mãe me pegava assim na cabeça, eu ia para uma festa. Deus abençoa, livre de toda facada, não sei o quê. Aí eu, mãe, de jeito eu nem vou. Jeito que mãe quando fala, né? Ixi, mãe quando fala tá meio caminho feito já. Né? Então, ali o sacerdócio da minha mãe sobre a minha vida como filho, está entendendo, gente? Deus deu vários talentos, de acordo com a capacidade de cada um. O que importa, gente, é que a gente o use. O que importa é que a gente não os enterre. Vamos continuar. Letra B. Durante a ausência do nosso Senhor, devemos usar os nossos dons, talentos e experiências para sermos espiritualmente produtivos. Coloque aí. Espiritualmente produtivos. Um antigo, porém sábio ditado, diz que Deus não chama os capazes, Ele capacita os chamados. Coloque aí. Um antigo, porém sábio ditado, diz que Deus não chama os capazes, Ele capacita os chamados. Podemos agora nos perguntar sobre o que estamos fazendo com o tesouro do nosso Senhor. Com qual dos 3 servos nos identificamos? Cada um exerça, diz 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso significa que os nossos dons, talentos e experiências devem ser utilizados para alcançar outras pessoas com o mesmo amor com que fomos alcançados. O mesmo amor com que fomos alcançados. Quem foi alcançado por Jesus aqui através de um evangelismo pessoal? Pessoal, assim, alguém chegou para você, olha, coisa linda, gente. Coisa linda, mais uma vida ali, né? É muito lindo esse momento onde chegamos pessoalmente para uma pessoa e levamos o tesouro do Senhor para a vida dessa pessoa. Eu quando estava lendo esse texto, eu estava lembrando de uma experiência, é meu testemunho, então, testemunho a gente conta para o resto da vida, né? Eu lembro um dia que eu fui para uma festa, e nunca tinha bebido na vida, era adolescente, e aí adolescente tem aquela curiosidade de conhecer as coisas e tal, e aí eu fui, morrendo de fome, fui beber. Eu lá sabia que se você bebe com barriga vazia, você ficava bebendo mais rápido, você sabia lá disso. Aí fui beber um negócio lá, rum com coca.
Nunca tinha bebido isso. Aí fizeram, Tiago, vamos beber aí rum com coque. Oxe, é bom demais. Bom demais, bota aí. Aí botou assim, 4 dedos de rum, 1 de coca. Foi pior que a anestesia. Desceu, morri. Eu não lembro, gente. Eu não lembro 5 minutos depois disso. Ficava forte, né? Eu lembro que eu fui para a casa de um amigo meu. Eu lembro que eu cambaleando, já tonto, fui para a casa de um amigo. Eles estavam na festa de São João. E eles estavam lá com a família toda e tal. Aí eu que não entendia nada desse negócio de beber, eu falei, rapaz, eu estou com sono. Deitei no chão, dormi. Vomitei o chão todinho. Foi. Aí eu lembro que eu lembro dormindo com aquela coisa molhada no rosto, sabe? A coisa molhada e tal. E eu danado, aí choveu, foi. E lembro que quando eu acordei, que eu fui, deixa eu tirar essa água. Só tinha água mesmo. É muito marcante o dia que eu dormi em cima do meu próprio vômito, sabe? Isso é muito marcante. Eu não sei se alguém aqui viveu coisas parecidas, provavelmente sim. Não necessariamente isso, mas vivemos muitas coisas ruins, né? Antes de conhecer a Cristo. E eu lembro muito da vida da minha esposa, porque minha esposa foi a pessoa que me levou para Cristo, né? Ela era muito bonita, muito linda. E a gente sentava perto da escola, na escola a gente estudou junto no 3º ano. Aí eu fazia, aí gatinha, gente, eu tinha assim umas cantadas muito boas. Eu sempre fui assim, um cara assim, eu fazia, aí gatinha, né, vamos sair e tal, ela fazia, não. Aí eu, vamos assistir um filme, não sei o que ela fazia, não, se você quiser, eu fazia, o que é que você vai fazer no domingo à noite? Ela, vou para a igreja. E no sábado à noite, vou para a igreja. Então eu vou para a igreja. Eu ia para a igreja, ficava lá. Aí eu fazia, eu vou para a igreja, eu fico do lado de fora. Quando ela sair do caminho da igreja para a casa dela, do jeito que eu sou galanteador, acontece. O problema é que ela morava na outra esquina. Aí eu fazia, não, você mora aqui, vamos subir? Ela, não, vou subir só. Aí eu sei que foram 6 meses, até o momento em que realmente eu tive um encontro com Jesus. Ela ficou ali insistindo, me levando para a igreja e tal, não queria nada comigo. E aí encontrei a Cristo um dia, no outro dia a gente estava namorando. Era doida por mim. Doida por mim, só queria que eu fosse crente, né? Então, isso é muito marcante. E eu tive um pastor que ele cuidou muito de mim, sabe? Sabe aquele cara que me levava em casa, que me discipulou, que orava comigo, que enfrentou todas as minhas dúvidas. Eu lembro que um dia eu recebi um testemunho de Jeová na minha casa, e ele falou sobre a terra e não sei o quê, disse que a gente ia morar nessa terra, e eu fui pronto, já era católico, virei evangélico, vou virar testemunho de Jeová. Meu Deus do céu, eu sou muito eclético. E aí eu lembro que naquela crise eu liguei para meu pastor foi lá em casa, me dar um estudo bíblico sobre isso, me explicou, sabe, tirava todas as minhas dúvidas e ficava até meia-noite comigo, assim, foi uma coisa bem atípica. E eu devo muito do que eu sou a ele, sabe? E aí eu pergunto, quantas pessoas investiram tempo em você? Mas pense nisso, quantas pessoas investiram tempo em você, na sua salvação, no seu discipulado, sabe? Quantas pessoas confiaram em você, acreditaram em você, oraram com você, foram seu ombro amigo? Quantas pessoas distribuíram seu tesouro, sabe? Distribuíram seus dons na sua vida? Quanta gente? Quantas? Talvez sua mãe, seu pai, sua família, irmãos, parentes, amigos de trabalho. Quantas pessoas gastaram tempo com você, investiram tempo com você? E aí a minha outra pergunta agora é, com quantas pessoas você tem investido seus talentos, seus dons? Quantas pessoas você tem amado? Quantas pessoas você tem discipulado? Para quantas pessoas você tem evangelizado? Em que ministério você tem servido? Sabe, você realmente tem sido o sacerdote do seu lar, você realmente tem orado com seus filhos, você realmente tem investido nos seus filhos, você tem trazido seus filhos à igreja, pregado o evangelho para eles, sabe, sido um sacerdote mesmo em sua casa, sabe, você tem realmente gastado seus dons com seus filhos, dons de hospitalidade, sabe, de orar, interceder por eles. Isso é muito sério, gente, porque a gente acaba vivendo uma vida muito egoísta. A gente gostava muito no quanto as pessoas nos abençoaram, mas a gente tem muito pouco abençoado outras pessoas. E a gente tem enterrado nossos dons.
Vamos ler o ponto C? Ao retornar, o Senhor fará uma prestação de contas com todos os seus servos. O Senhor fará uma prestação de contas com todos os seus servos. A prestação de contas está presente em muitas das parábolas e advertências do Senhor. Segundo pontinho, vamos escrever. Isso nos ensina que precisamos manter as nossas mentes e corações atentos na obra do Pai, nossas mentes e corações atentos na obra do Pai, pois Ele, considerando os investimentos que fez em nossas vidas, exigirá resultados positivos. Muitos cristãos têm entendido o Evangelho como se fosse apenas uma segurança para essa vida, ou mesmo como um verdadeiro amuleto, um amuleto. Mas o Senhor nos ensina que nós somos responsáveis pelos outros, pois as pessoas são grande patrimônio do reino de Deus. A Bíblia fala, gente, em muitos momentos que Deus fará um momento de prestação de contas. Isso é meio estranho, né? Isso é meio estranho. O fato é que o cara que pegou 5 talentos, na hora que ele pegou os 5 talentos, ele fez: nossa, Senhor, obrigado pelos 5 talentos, eu agora irei investir nesses 5 talentos. E ele começou a investir nesses 5 talentos e transformou esses 5 talentos em mais 5 talentos. E Deus honrou esse homem. Outro homem recebeu 2 talentos. Ele poderia ter feito: eu queria 5, eu não recebi os 2 que eu queria. Mas sabe o que é que ele pensou? Nossa, eu não tinha talento nenhum antes. Eu não tinha nada antes. O que é que a gente tinha antes, gente, de Deus? Quem nós éramos antes do Senhor em nossa vida? O que é que a gente tinha antes? Eu tinha um sono ao lado de uma poça de vômito. O que é que você tinha antes? E aí o de 2 talentos poderia ter dito: é pouco, não é isso que eu queria, eu estou cansado, eu não tenho tempo, eu não tenho coragem, eu tenho medo, não é o que eu quero fazer, não é o meu sonho, eu queria fazer outra coisa da minha vida. Mas ele pegou os 2 talentos e investiu e trabalhou para conseguir mais 2 talentos. E aí teve o que recebeu 1 talento. E esse cara, ele tem algumas características bem difíceis de se entender. Porque se a gente for ler o versículo 24, vamos ler o versículo 24. Ele diz assim: por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, olha o que é que o cara disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. O que é que ele entendeu de Deus aqui? Esse cara me deu aí esses talentos, agora quer que eu trabalhe para ele, para que eu junte tesouro para ele. Fazer isso não, vai que depois eu não ganhe isso tudo que ele quer, e aí ele vem tomar e vai me punir por isso. Aí quando Deus olha, aí ele diz: por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. O erro desse servo aqui, gente, é porque ele não sabia quem era Deus. Esse cara aqui, ele não entendeu quem era Deus. Sabe quando o cego Bartimeu, ele olha para Jesus e ele fica gritando: Jesus, Jesus, me salve e tal, e vai uma multidão, não sei o quê. Aí ele faz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse momento, Jesus olha para ele. Por quê? Porque naquele momento, aquele cara que era cego entendeu que Jesus era o cara enviado da descendência de Davi, prometido aos judeus desde o Éden, para salvar o seu povo. Aquele cara era cego, mas ele conseguiu enxergar Jesus como ninguém enxergou. O grande pulo da nossa vida, gente, é entender quem é Deus. É entender a graça de Deus sobre a nossa vida. O grande erro é achar que Jesus dá dons para a gente, faz: toma, meu irmão, tome 5 dons. Agora vá trabalhar para mim, viu? Vá trabalhar, vá fazer isso. Aí o cara começa a trabalhar dizendo: não, eu vou trabalhar, porque esse cara é mau. Se eu não conseguir multiplicar esses tesouros, ele vai me amaldiçoar. Não, se eu não for para a igreja, Deus vai me punir. Rapaz, está acontecendo tanta desgraça em minha vida. Uma irmã me disse dia desse: irmã, não fala de desgraça. Desgraça é a falta de graça. Desgraça é a falta dos favores imerecidos de Deus. E Deus tem feito favores imerecidos em sua vida todo dia.
Tiago, mas tem muita desgraça na minha vida. E meu irmão, mas por que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que é porque eu não estou indo mais para o culto de quarta. Falei, minha irmã, não. Falei, Tiago, Deus colocou no meu coração um dia desse para eu comprar uma Bíblia nova. E eu não comprei. Eu acho que é isso, está gerando maldição. Olha a visão de Deus, gente. Olha a visão que ela tem de Deus. Deus é como se fosse alguém que tivesse o nosso pé o tempo todo. Faça coisas, porque eu só vou lhe amar se você fizer coisas para mim. Não! Deus nos ama de forma graciosa e o princípio da graça é que Ele nos ama independentemente do que nós fazemos. O princípio da graça é que não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais e não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar menos, porque Deus sempre vai me amar de uma forma infinitamente superior àquilo que pensamos, àquilo que imaginamos, àquilo que compreendemos. O princípio da graça é que a gente precisa entender que Deus nos ama de forma infinita. E Deus simplesmente, de forma infinita, de forma graciosa, misericordiosa, olhou para nós e fez, meu filho, você tem tantos desvios morais, você tem tantos problemas, mas olha, tome aqui esses talentos, porque eu sei que você pode fazer muitas coisas para o Senhor, para a obra, para Deus. E é isso, gente, a gente precisa fazer sem medo. Porque não existe relacionamento com Deus com medo. Porque o amor, ele lança fora todo medo. Aí a gente guarda Deus como um amuleto, ele faz, nossa, olha o que Deus me deu, meu Deus, eu não tenho condições de usar esse talento, eu sou muito fraquinho, eu sou muito medroso, né? Não, eu não tenho condições, eu vou esconder esse talento, deixa eu ver, não, eu vou guardar esse talento aqui, quando, fica aí, está protegido, né? Está lá, está guardadinho, né? Aí ele começa a passar problema. Começa a ter dificuldade, o dinheiro não entra, filho adoece e tal. Ele faz, rapaz, eu acho que isso é falta de Deus na minha vida. Olha só o pensamento. Cadê o meu tesouro? Cadê aquele amuleto? Está ali. É porque eu deixei ele muito escondidinho, sabe? Está aqui. Olha, agora eu vou pegar a Bíblia, eu vou deixar no corredor da minha casa, aberto no Salmo 23, e aí agora a Bíblia vai abençoar a minha casa. É um amuleto. É um relacionamento com Deus baseado no medo, é um relacionamento com Deus baseado na troca, é um relacionamento com Deus baseado na religiosidade, como se Deus fosse reagir aos meus estímulos, como se Deus não tivesse uma vontade graciosa e soberana sobre a minha vida, mas como se Deus apenas respondesse àquilo que eu faço. Então, se eu cumpro requisitos A, B e C, Deus age de forma D. Se eu não cumpro os requisitos da lei, Deus não iria me abençoar. E aí eu preciso pegar a Bíblia, e isso vai me gerar medo, porque eu faço, meu Deus, olha quanta coisa eu tenho que fazer, eu não posso adulterar, eu não posso mentir, eu não posso cobiçar, eu não posso matar, eu não posso roubar. E aí essas pessoas vivem pela lei. E quem vive pela lei, gente, vive pelo medo. E quem vive pelo medo, vive querendo cumprir dogmas para agradar a Deus. E cumprir dogmas para que Deus possa, de alguma forma, trazer algo de volta para elas. Sabe o que acontece com o servo bom e fiel? O servo bom e fiel recebe seus talentos, ele faz, nossa, eu não tinha talento nenhum dia desse, mas Deus me deu esse talento, então eu vou usar esses talentos, eu vou multiplicar esses talentos. E aí Deus é que sabe o que vai acontecer, Deus é que sabe como pode me usar, Deus é que sabe o que vai acontecer. E aí quando Deus chega, ele faz, olha Deus, como eu sou bom, consegui multiplicar 5 talentos, ele não diz nada disso, ele diz, Deus, 5 talentos para o Senhor. Poderia ter sido só 1, poderia não ter tido nenhum, mas ele chegou e fez, olha Deus, para o Senhor, Deus. Olha Deus, estou fazendo isso para o Senhor. Olha aqui Deus, deu certo, o Senhor abençoou, aqui eu fiz isso para o Senhor, eu não fiz isso para que o Senhor me olhasse com bons olhos e me abençoasse, eu não fiz isso pensando em recompensas, eu fiz isso porque antes eu não tinha nada. Eu prego a palavra porque antes eu precisei que pregassem para mim, e pregaram para mim, e agora eu tenho uma nova vida, e agora eu prego, e agora eu faço, e eu faço não é porque eu quero algo em troca, Deus, eu faço porque eu te amo, eu faço porque o Senhor me abençoou, eu faço porque hoje eu tenho uma nova vida, eu faço porque até dia desse eu não tinha nada, hoje eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. É um relacionamento sem medo, gente, é um relacionamento sem troca. É um relacionamento sem religiosidade, é um relacionamento pautado unicamente no amor.
Pai, eu vou fazer isso porque eu te amo, Senhor. E eu vou fazer isso porque eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então eu vou abençoar o morador de rua porque ele precisa do teu amor. Eu vou abençoar o meu vizinho porque ele precisa do teu amor. Como eu um dia precisei. Quantas pessoas precisam do teu amor, Jesus, nessa nação, nesse país? Vamos encerrar. Ponto D. Os resultados que apresentarmos ao Senhor Jesus no dia de sua volta serão a expressão máxima da nossa vida espiritual. Serão a expressão máxima da nossa vida espiritual. As nossas obras não determinam a nossa salvação, mas demonstram a sua realização. Ou seja, os salvos frutificam, mas aqueles que não frutificam precisam desenterrar os tesouros enquanto há tempo. Eu me lembro no seminário, foi Moisés que me contou essa história. Diz que o professor chegou no seminário aí e fez: gente, queria uma ajuda aqui de vocês, e eu vou fazer agora com vocês também isso. Fazer a mesma pergunta daquele professor, vou fazer para vocês. Olhe para mim. Vou contar a história como se fosse minha. Gente, eu quero pedir uma ajuda para vocês. Vocês podem me ajudar? Podem me ajudar, sim ou não? Vamos ver, né? Vocês sabem ler? Sim? Bem. Sabe dirigir? Oh, que bênção, gente. Então, vocês têm muita capacidade, né? Porque é o seguinte, aí o pastor contou que tinha uma congregação num sítiozinho. E aí ele estava lá conversando com um outro pastor da igreja, né? Ele era o pastor da igreja principal aqui, a sede, e estava conversando com o pastor do sítiozinho, da igreja do sítiozinho. E aí disse que, conversando, chegou um homem. Esse homem era seu José. Seu José entrou com sua bicicleta, guardou a bicicleta, foi embora. Aí o pastor disse para o pastor daqui, né? Pastor, tá aí seu José. O cara não sabe ler, não sabe escrever, tem começado a aprender a ler agora com a Bíblia. Que ele se converteu e começou a querer ler mais e a querer ler a Bíblia. E ele sabe mais recitar versículo decorado do que ler a Bíblia. Mas está com a Bíblia já toda na cabeça. Mas está crescendo. Seu José é auxiliar de pedreiro, servente de pedreiro, né? Auxiliar de pedreiro. Seu José, pastor, ele pega a bicicletinha dele na segunda e anda 5 sítios. Para ele chegar no primeiro sítio, ele deve andar aí uns 3, 4 quilômetros. Aí ele faz um grupo pequeno no sítio, vai para o outro sítio, depois vai para o outro sítio, e ele passa o final da tarde e a noite toda andando pelos sítios. Na terça ele faz isso em outros sítios. Na quarta a gente faz um culto aqui, então ele passa chamando os irmãos e evangelizando. Na quinta ele vai para outro sítio, na sexta evangeliza, no sábado faz um trabalho com jovens, no domingo ele sai evangelizando tudinho aqui. Mas seu José está cansado, pastor. Então, já que você ensina no seminário, e lá tem um monte de gente tão letrada, tão inteligente, né? Vê se tem alguém lá que possa vir ajudar seu José. Aí só olha para a gente assim, os seminaristas, né? Tudo querendo ser missionário na Europa. Nos Estados Unidos está bom, né? Ou numa igreja assim de umas 10 mil pessoas. A gente quer começar de baixo, né? Aí o pastor olhava para a gente assim, aí fazia: e aí, gente, vamos ajudar seu José? Porque eu acho que Deus deu mais talentos para vocês do que para seu José. E nos últimos dias, seu José vai chegar diante do Senhor e vai dizer: olha, Senhor, eu tinha 1 talento, mas olha em quantos eu multipliquei, pela sua graça. E aí vocês, gente, vamos dizer aqui que vocês têm 10 talentos? Vocês vão entregar quantos talentos para o Senhor? E a resposta da gente era sempre: pastor, muito provavelmente a gente vai entregar menos do que seu José. Nos últimos dias Deus vai cobrar isso da gente. Vamos concluir lendo 2 Pedro.
2 Pedro é um texto que fala muito sobre tudo isso. Ele faz uma revisão dessa mensagem. Diz o seguinte: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Olha só, gente, o poder de Deus nos deu tudo o que necessitamos. Ou seja, olhe para mim, não falta nada para você começar a usar seus talentos, viu? Deus já deu tudo. Se você acha pequeno, acha grande, já deu tudo. Pode começar, viu? Se era isso que estava faltando, você já pode começar, tá? Então, Deus já deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se. Olha só, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Olha só, gente, a gente recebe a fé do Senhor. Quando a gente recebe a fé do Senhor, a gente começa um processo de santificação, não é verdade? Então a gente precisa acrescentar à nossa fé, dia após dia, virtude, santidade, tá? A essa virtude, a gente precisa acrescentar o conhecimento, ou seja, capacite-se. Leia mais, estude mais as Escrituras, leia as Escrituras. Ao conhecimento, o domínio próprio, porque, meu amigo, quando tu começa a trabalhar na igreja, tu vai precisar do demônio próprio, né? Do domínio próprio. Você vai precisar disso. É muito difícil trabalhar com pessoas, mas é nossa missão. Ao domínio próprio, você vai ter que acrescentar o quê? Perseverança, porque é difícil. A perseverança, você acrescenta a piedade. A piedade, a fraternidade. E, principalmente, a fraternidade, você acrescenta o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se a gente acrescentar isso à nossa vida, gente, nossa vida dará frutos para o Senhor, em agradecimento ao Senhor. Então, termine aí as conclusões. Nós somos depositários de Deus. Por isso, tudo que temos, sejam oportunidades, sejam capacidades para usá-las, pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Foi dada por Deus para nós. Pecado não é apenas para praticar ações contrárias à vontade de Deus. Pecado é também se omitir de fazer a obra de Deus. Se omitir de fazer a obra de Deus. Então, o que vamos fazer com os tesouros que Deus nos confiou? Deixa eu contar uma história para você. Pode guardar esse papelzinho, fechar a Bíblia, a gente já vai encerrar. Eu morro de medo de mar, até porque eu sou de Patos. Então, em Patos, a maior quantidade de água que tem, e não é muito, é o rio Jatobá. E eu já tinha medo do Jatobá. Imagine do mar. Até que eu era líder de conexão, e na minha conexão tinha um pescador, que era Yuri. Yuri fez: Tiago, vamos fazer um negócio com a conexão para a gente ir para o alto mar. Olha só. Pior que a ideia dele foi eu ter aceitado. E a gente foi para aquele negócio ali em Cabo Branco, que é lá, coqueirinho, picãozinho, né? Picãozinho, né? Picãozinho, a gente foi para lá. Aí todo mundo sabe que eu sou medroso, e de mar, aí é que eu tenho medo mesmo. Então eu lembro que eles fizeram: Tiago, a gente ficou lá, eu fiquei morrendo de medo, olhando o barco o tempo todo, o barco ficou longe da gente. Aí teve uma hora que a gente foi voltar, eles fizeram: vamos embora e vamos deixar Tiago. Rapaz, cadê meu domínio próprio? Fechei os olhos, botei a cabeça debaixo d'água e saí. Não saía do canto, meu amigo. E tome pé, e fui. Gente, quando eu cheguei pertinho do barco, assim, eu já não tinha nem mais forças. Quando eu olhei para trás, estava tudinho atrás rindo de mim. Ninguém nadou. Só fui embora. Eu lembro que eu fiquei lá. Eu fiquei muito cansado. E por ter feito muito esforço, eu tive que ficar no barco deitado.
Aí pronto, aí acabou meu passeio. Eu terminei, o menino comendo peixe, não sei o quê, e eu lá deitado, querendo vomitar. E o barco ia, e o barco vinha, o barco ia, o barco vinha. Enfim, um inferno. Enfim, horrível, horrível. Então foi uma sensação horrível. E o pior do barco, gente, é aquela sensação de que você não sabe para onde está indo. Não sei se você já pensou, você olha, não vê nada, você só vê azul, você não sabe onde é terra, você não sabe onde é João Pessoa, você não sabe se vai ficar nadando, vai chegar na África, né? Então, você não sabe, então você fica aquela coisa perdida. Você se sente realmente jogado, né? Você se sente jogado. Enjoado, aí é que você se sente mesmo, porque você não tem nem força para olhar, porque se eu olhasse ali, eu já vomitava ali mesmo. E é interessante uma história de Bill Hybels, porque Bill Hybels, ele construiu todo o seu ministério ao Willow Creek. Ele construiu todo o seu ministério ao lado de um cara que era o grande amigo dele, Até que, há alguns anos, esse cara teve um câncer. E, nos últimos momentos de vida desse cara, esse cara mandou chamar Bill Hybels. Estava todo mundo no hospital chorando e tal, ele fez, chama Bill Hybels. Bill Hybels disse que chegou ao lado dele, aí fez, oi meu amigo, tudo bem e tal, enfim, vai dar tudo certo, aquelas palavras que a gente diz, meio sem ter o que dizer, aí o cara faz, Bill Hybels, pega na minha mão. Ele pegou na mão dele, aí fez, Bill, não desvie nunca do seu caminho, persevere, continue. Aí ele, meu irmão, amém, mas amém, tal. Ele fez, olha, eu tenho um presente para você. Aí ele, como assim, você tem um presente para mim? Tem, pega aqui na cômoda. Aí disse que ele olhou ao lado, tinha um pacotezinho. Bill Hybels pegou o pacote. Quando abriu, era um barquinho à vela. Uma miniatura de um barquinho à vela. E Bill Hybels, o esporte principal dele, o hobby principal dele é velejar. Né? Diz que ele comprou uma miniaturazinha de um barco à vela. Aí ele fez, meu amigo, obrigado. Como é que você me dá isso num momento tão difícil? Aí ele fez, olha o que tem embaixo. Embaixo do barco estava escrito, nunca desvie da rota. Aí ele pegou na mão de Bill, Bill, pega na minha mão de novo. Meu amigo, a gente construiu muitas coisas juntos. A gente desenvolveu muitos talentos juntos para o Senhor. Então minha oração por você é, nunca desvie da rota. Continue. E a minha mensagem para você, gente, mesmo que às vezes você esteja meio que jogado ao alto mar, e você meio que não sabe para onde ir, para onde vai, para onde Deus está te levando, o que Deus quer da sua vida, enfim, às vezes você fica nessas dúvidas. A única coisa que eu posso dizer é, entregue sua vida a Deus, entregue seus talentos a Deus, e a minha oração por você é que em meio a tudo isso que você tem vivido, que você nunca desvie da rota. Porque no final, gente, quando a gente chegar nos últimos dias e chegar diante do Senhor, a melhor coisa que a gente vai ter para fazer é, Deus, o Senhor me deu esses talentos. E eu consegui fazer isso para o Senhor. Não quero nada em troca por isso. Eu só quero entregar isso ao Senhor. Que Deus nos abençoe. E que a gente não desvie da rota.